Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo e hoje eu quero te apresentar 4 dicas infalíveis de como você deve se comportar numa reunião com um possível cliente. Antes de começar, eu te convido, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se você já é, deixa aqui nos comentários dizendo já sou, coloca aí já sou. Isso dá uma moral aqui pra gente continuar fazendo e ajudando cada vez mais. Primeira dica, então, vamos direto ao assunto. Pode parecer estranho, mas eu já vou direto numa que talvez vai ferir o teu ego aí e de muita gente. For o teu caso, mas evite falar que você é o dono da empresa. Então, quando você chegar numa reunião, então, quando você estiver pensando em marcar uma reunião, tente marcar dizendo, se comportando, talvez como sendo supervisor, gerente, nada vinculado a diretor, ou principalmente evite falar a palavra dono ou proprietário. São palavras interessantes, no caso, para quando você está em outra situação. Por que isso? Talvez você possa estar pensando. Uma das coisas que faz parte nossa do ser humano, é muito interessante você ser atendido com o dono de alguém, e isso é legal. Imagina você ser atendido talvez pelo dono da Coca-Cola para fazer algum tipo de parceria. Seria excelente, né? Se bem que hoje não existe dono da Coca-Cola, mas é só para você entender. Você entendeu bem o que eu quero dizer. O grande problema nesse sentido é que existem duas coisas que passam na cabeça do teu possível cliente. Primeira é que ele pensa, você tem tempo para fazer isso, né? Tipo, você está se dedicando a vir aqui falar comigo, tá? Eu quero que você entenda, é um pouco difícil, talvez, tem pessoas que não entendem, tem pessoas que dizem assim, nada a ver isso, Daniel, que você está falando, e é a real. Funciona muito mais quando você diz que você é um vendedor ou um gerente, pelo simples fato que o quê? Se o cliente não gostar da sua empresa, ou dos teus preços, ou alguma coisa assim, se você já sai com uma nomenclatura de dono, proprietário, talvez ele não vá reclamar para você nesse sentido, ele não vai te passar a real impressão que ele teve da tua empresa. Quando você fala que você é um vendedor ou qualquer tipo de problema que venha a acontecer, esse cliente vai falar para você e você vai ter a chance de melhorar o teu projeto. Quando acontece o contrário, geralmente o cliente sai e ele pensa, eu não vou falar isso para o próprio dono, talvez o dono possa se ofender. Isso funciona bastante, foi assim que eu comecei e assim talvez até tem muitos casos que às vezes eu vou em clientes que eles não sabem que eu sou dono. Tem muito cliente que ainda pede de contas maiores e eu me desloco e eu me coloco como sendo um gerente comercial. Isso daí me ajuda bastante a entender bem o cliente e que daí a gente entra na segunda dica infalível, que é, no caso, já indo direto aqui, já pegando esse gancho, que é você entender o perfil do teu cliente. É interessante você ver antes um pouco, muita gente fala isso e poucas fazem, é você estudar um pouco quem é essa pessoa que você está indo visitar. Já aconteceu inúmeras vezes de representantes, vendedores se deslocarem até a minha empresa, chegarem lá e não saberem absolutamente nada da empresa. Então eu fico pensando assim, o cara não sabe nada, absolutamente nada. Não vou nem dizer assim, ele não sabe qual é meu tipo de público. Ele não sabe que a gente tá na internet, que a gente foi a primeira loja virtual. O cara acha que a gente vai ter balcão e a gente não tem atendimento ao público. Então são coisas simples assim que na primeira página, no nosso e-commerce ou no site, no teu site, tu já pode conseguir visualizar, ou no site do teu cliente, tu já consegue visualizar para ver o que ele se trata afinal, tá? Se ele atende a região, se ele vende comida para vegana, ou se ele é uma churrascaria, são coisas absolutamente simples de se fazer e muitos não fazem. Outra coisa é que se você entende o perfil desse cliente, que tipo de coisas ele costuma prestar atenção. Então tem cliente que você vai conversar e ele começou a falar sobre preço, e aí pode acontecer de você já começar a entender, bom, ele está buscando preço, mas será que é só isso mesmo? Aí quando você começa a falar um pouquinho mais, não, ok, nós temos preço em alguns produtos, mas talvez, será que se você botar na ponta do lápis algum tipo de produto com melhor qualidade, será que não vale a pena? Nesse momento você consegue entender o perfil do teu cliente. Se você for estudando e pegando uma ou outra frase ou expressões que ele vá fazendo, você entende e aí sim você oferece alguma ajuda e aí nós entramos na terceira dica, que seria, mais um gancho aí, como você pode ajudar. Isso eu falo muito e também digo mais uma vez, existem pessoas que não fazem o básico. Elas acreditam que vender por vender é fechar pedido e tá feliz da vida. Quando muitas vezes você vai quebrar as pernas do teu possível cliente somente falando como é que eu posso te ajudar. Então eu vou contar assim mais rapidinho. Eu tive um mês atrás, mais ou menos, um grande cliente aqui na minha cidade, Porto Alegre. Ele entrou em contato conosco e pediu uma visita. Nós estávamos lá e eu disse, não, deixa que eu vou. E eu gosto muito gosto de conversar diretamente com os
possíveis clientes para entender um pouquinho mais. Geralmente quem está começando pensa o quê? O que eu vou falar? Como é que eu vou me comportar na frente desse possível cliente? Primeira coisa é relaxar. Quanto mais tempo você tiver fazendo isso, mais fácil vai ficar, obviamente. O que eu fiz? Cheguei, sentei na frente do cliente, perguntei, bom, você me chamou aqui, como é que a gente pode te ajudar? Então, quando você fala esse tipo de frase, vamos dizer assim, que pode parecer boba, você dá uma entrada, uma chance desse cliente se abrir mais do que você. Muitas pessoas às vezes tentam sair, bom, cheguei aqui, eu quero te apresentar minha empresa. Não, não é assim que funciona. Isso funcionava um tempo atrás, talvez vendedores mais tradicionais da forma antiga, funcionava, ele já saía falando, apresentando a empresa. Hoje é muito mais o contrário, você entender o teu cliente e aí sim apresentar o que a tua empresa tem de valor para suprir uma necessidade desse possível cliente. Já aconteceu, inclusive, de eu chegar em reuniões e aí chegar a ponto de dizer assim, olha, você está sendo bem atendido por esse teu atual fornecedor, a gente não adianta, eu vou te trocar 6 por meia dúzia, então fica com eles, porque mudar por mudar não vale a pena, você vai acabar talvez trazendo problema para a tua empresa. Muitas pessoas podem pensar, Daniel é louco. Não, é uma maneira de a gente, primeiro, ganha crédito com esse possível cliente. Um dia que ele tiver problema com o atual fornecedor, ele vai com certeza lembrar da gente. Vender por vender não vale a pena. E por último, a quarta dica aqui, talvez você pense assim, algo tão bobo, mas não. Outra coisa que é erro vamos dizer assim, de amador, é você pensar em não deixar um limite de tempo da sua reunião. É muito importante também, eu falo em outro vídeo, talvez, eu vou deixar aqui na descrição, como você pode marcar reuniões. E ao mesmo tempo, quando você estiver numa reunião, você tem que sempre lembrar o seguinte, uma das coisas que vale a pena é nunca marque em horários fechados. Por exemplo, vamos marcar uma reunião para as 2 da tarde, vamos marcar uma reunião para as 3 ou 3h30, sempre marque em horário quebrado. Então, o que quer dizer? Se você vai marcar, tente marcar, por exemplo, às 2h15, ou então 15 para as 3, ou 15 para as 4, algo que quebre um pouco aquela ideia de que a pessoa vai pensar, geralmente, quando você marca um horário, vamos dizer, fechado, não sei qual é a expressão, mas vamos dizer que seja 11 horas ou 11h30, a pessoa bota na cabeça que ela vai ficar das 11h30 até o meio-dia falando contigo. Tem a tendência a achar que você vai ficar muito tempo com ela. Isso é natural, e isso tem estudos que falam sobre isso. A ideia é quando você marca, então, com a intenção de falar como se fosse 15 para as 3, então a pessoa já entendeu que você vai ficar 15 minutos. Não interessa se você vai ficar 15 ou 20 ou meia hora, mas você saber que tentar botar um limite. Geralmente, já aconteceu até, vou dizer bem sincero aqui, eu já fiquei em reuniões mais de 2 horas e ainda não fechei a venda. Então isso complica, a gente sai, começa a falar, acredita que a pessoa virou teu amigão e na verdade você não foi objetivo. Fora que se você fica tanto tempo assim, como 1 hora, 2 horas, numa reunião, você pode estar perdendo a chance de falar com mais pessoas e converter muito mais. Imponha um limite, que isso vai te ajudar a ser mais produtivo e ao mesmo tempo vai ser melhor visto por essa pessoa que está do outro lado aí, tá certo? Eu acredito que agora você já consegue colocar pelo menos isso no papel. A prática traz, né, a pessoa à perfeição. Então, continue na prática que você vai conseguir sim. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar? Sim, teria mais uma coisa que eu vou falar, que nesse vídeo eu falei dicas infalíveis para você utilizar numa reunião. E eu vou te trazer num próximo vídeo, acho que vai ser no próximo mesmo, na sequência, o que você não deve fazer numa reunião. Isso é tão importante quanto o que você faz. Beleza? Se você tem dúvidas para mais algum tipo de vídeo que você queira explicando um pouquinho mais sobre isso, coloque aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, eu te convido, clique em se inscrever, porque eu pretendo agora trazer uma enxurrada de vídeo que pode te ajudar. Tá bom? Nos vemos então num próximo vídeo. Até mais!